E a Caert divulgou, agora recentemente, uma pesquisa mostrando a força do rádio. Inclusive, o título é A Força do Meio Rádio em Santa Catarina. E traz números muito interessantes. Vou trazer aqui alguns dados para vocês. Olha só, o alcance versátil do rádio. Em 14 dias, o rádio alcança 76% da população de Santa Catarina. Em 30 dias, esse índice chega a 85%. E a maior faixa etária é justamente o público adulto. Mas temos público a partir já dos 15 anos, né? Quando essa pesquisa ela divulga já esse público mais adolescente para adultos, né? Alcança todos os índices acima de 70% da população. Na hora de você divulgar o seu produto, seu serviço, o rádio é lembrado por mais de 40% da população que lembra de ter ouvido um comercial no rádio e assim ter decidido, né, efetuar suas compras. Para você ter uma ideia, os ouvintes ficam em média mais de 450 minutos, né, ouvindo rádio em dias de semana e também em fins de semana. Outra questão, 70% dos ouvintes consideram o rádio um companheiro, 73% consideram o rádio prático, 72% dos ouvintes consideram o rádio divertido. E aí a gente tem muitos outros índices, por exemplo aqui, até a geração Z, né, a partir dos 15 anos, já temos esses ouvintes. E o que as pessoas gostam de ouvir no rádio? 69% delas dizem música, temos também 65% notícias, podcasts com 33% e 40%, principalmente público masculino, gosta de ouvir aí, né, a narração do futebol. E essa pesquisa, ela foi feita, né, por um instituto seríssimo, que é o Instituto Reality de Pesquisas, o IRP. E a gente vai trazer aqui uma entrevista feita pela Rede Acaerte com o Domício Torres, sócio-diretor da IRP, o Instituto Reality de Pesquisas, falando sobre esses números, né, comentando esses números sobre a força do rádio em Santa Catarina. Acompanhe. O índice de alcance a gente obtém através da informação do que as pessoas costumam ouvir, né, diariamente, no caso, e também o que elas ouvem de vez em quando. Então, isso é o que mostra o alcance, ou seja, tem pessoas que são ouvintes habituais, e como o presidente destacou, ouvem um número médio de horas assim. Tem pessoas, inclusive, que o pesquisador tem que fazer um reforço para ela, porque ela começa a dizer que ela ouve praticamente 24 horas do dia. É o meu companheiro, tá? E o pesquisador chega a lembrar, mas escuta, não tem um momento que você para, etc, alguma coisa? Não, eu fico o tempo todo ouvindo, tá? Então, isso é audiência. E o alcance é quantas pessoas diferentes elas ouvem o rádio, não importa o tempo que elas ficam ouvindo. Se elas de fato são ouvintes habituais ou de vez em quando de vez em quando ouvem também. Então, o alcance ele traz exatamente isso, quantas pessoas de fato entram em contato com o meio rádio. E aí a gente nota, né, até pelo que está aqui, todas as faixas etárias elas têm uma representatividade, porque existe aquele velho, digamos assim, algo que basicamente se institucionalizou de que o jovem não ouve mais rádio, né? E a gente, quando pega, vai ver não só na audiência como no alcance, você nota que tem um percentual significativo de jovens que continuam sim ouvindo rádio, né? E não apenas ouvindo música, eles também consomem notícia, né? E o que acontece? Esse estigma de que a tarde não é forte, ele, digamos assim, acabou há mais ou menos há 30 anos atrás, era assim, realmente. A gente acompanhava por audiência. A audiência da tarde era realmente muito baixa. O forte era de manhã. Mas a gente já nota que de uns 15 anos para cá, isso mudou. E eu acredito isso à competência do rádio, tá? De tornar a programação realmente interessante. E também, uma coisa que a gente acompanhava e que hoje não precisa mais acompanhar, que é a penetração, o sinal. Na época, né, a gente tinha que fazer pesquisas de sinal, para verificar o sinal das emissoras. Hoje não tem mais esse tipo de problema. Com a tecnologia que apareceu e do qual o rádio incorporou, ele entra bem em todos os lugares, tranquilo, e eu acho que isso também contribuiu para o aumento, digamos assim, dessa audiência. Além, repito, da qualificação da audiência.
O rádio começou, digamos assim, opa, tem um nicho que não está sendo explorado. Como a Lisa disse, nem o anunciante explorava. E hoje as emissoras transformaram o período da tarde como se fosse o da manhã, sem dúvida. Cada um desses segmentos aqui, né, o que a gente trata aqui é assim, os que nós usamos como, digamos assim, informação relevante para o meio econômico, a renda familiar, né, porque gera sempre dúvida o critério Brasil, de classe A, B, C e tal, aquela coisa toda. Porque para nós selecionarmos, digamos, e dizermos que a população tanto por cento é de classe A, B e C, nós perguntamos para cada um dos entrevistados a posse de bens da família. Quantos rádios tem, quanto TV, quantos carros, etc, etc. Mas para o anunciante, o importante para ele é, tudo bem, mas qual é a renda familiar da classe A, da classe B, da classe C? Não tem, porque o critério Brasil ele não incorpora a renda. Então nós, até atendendo, digamos, o desejo de grupo de mídia, das pessoas, das mídias que nós analisamos, perguntamos antes de começar o desenvolvimento do nosso trabalho, o que era importante para eles. Olha, para nós o importante é a renda. O que interessa para o anunciante é tanto por cento dos ouvintes dessa rádio, da renda tal, etc, etc. Então a gente vai direto nisso. Aqui, o que esse dado está mostrando é que aqueles que ganham 5 salários mínimos, 79% deles, né, são, digamos, dos que 79% têm uma renda familiar acima de 5 salários mínimos. 73% têm até 2 salários mínimos. Esses são os que costumam ouvir rádio. 2 detalhes aqui. O primeiro em relação à música, que também desmistifica algo que a gente, ao longo do tempo, vinha, digamos assim, ouvindo. As pessoas não ouvem mais música pelo rádio. Elas buscam Spotify, Deezer, etc, etc. Tá? Então, rádio não é mais tão importante assim para a música. Não é verdade. Né? A gente nota aqui que, aliás, é o maior fator aqui. 69% dos que costumam ouvir rádio, ouvem música. E, Lisa, você coloca um ponto que é, digamos assim, nós estamos falando, essa webinar, ela é junto aos executivos, junto aos radiodifusores, enfim, né, onde ela está chegando, né? Uhum. Então, é muito importante que a gente, digamos assim, saliente um aspecto que é a questão do podcast. Tá? Que, em média, fica mais ou menos isso. 30% a 35% hoje da população consome podcast. E aí o alerta que a gente dá é o seguinte: a audiência, ela é o tempo que a pessoa fica ouvindo o rádio. Minuto a minuto, às 24 horas do dia. Quanto mais tempo a emissora puder segurar o ouvinte, mais audiência ela estará gerando. Né? Então, qual é o cuidado com o podcast? O podcast, ele não conta em audiência. A permanência, né? Ele conta apenas a entrada. Ele é conteúdo. Né? Porque o que acontece? O podcast, ele não tem horário. O podcast a pessoa pode ouvir a qualquer momento do dia. Uhum. O programa vai ao ar às 15 horas, a pessoa pode ouvi-lo às 20 horas. Se ele foi, digamos, se ele é da emissora. Porque o que a gente tem notado, e aí assim, não queremos em absoluto trazer nenhuma, digamos assim, nenhuma celeuma, tá? Mas o que acontece? A gente nota, ouvindo, porque eu sou ouvinte de rádio muito assíduo, o que eu noto é muitos comunicadores de uma emissora fazendo propaganda do seu podcast individual. Isso é um desserviço tremendo para a emissora, porque enquanto essa pessoa que foi, digamos, recebeu essa informação, vai consumir aquele podcast daquele comunicador, ele não estará ouvindo a emissora. Tá? Então, isso é um alerta, digamos que a gente dá, porque é algo emergente, é algo que está crescendo, e a emissora tem que ter essa consciência. Quando se for medir a audiência, uma pesquisa de audiência, seja pelo IRP Rádios ou pela Cantar, a audiência é o rádio, ao vivo, é o que está sendo feito ali. O podcast não conta. As pessoas referem que quando elas ouvem um comercial no rádio,
elas têm a certeza de que passou o filtro, a rádio passou o filtro para dizer que aquele anúncio é confiável. Eu posso ir comprar, posso ir procurar, posso consumir, porque se a rádio está anunciando, é porque ela avaliza, digo melhor. A pesquisa ela foi interessante também para desmistificar exatamente essas questões, né? Para dizer o quanto as plataformas vêm colaborando para o crescimento da audiência do meio rádio. Porque a gente nota que o rádio ele não caiu nunca de audiência, ele vem até crescendo, e são exatamente as plataformas que vêm dando esse up. Ou seja, são quase 20% que vem da plataforma que está contribuindo para a audiência. E 25% do alcance, ou seja, são dados significativos no caso, né, que mostram o quanto as plataformas foram de fato importantes para a permanência e, mais do que isso, para o crescimento do meio rádio. Então, isso é a sabedoria do meio rádio, que ele soube se apropriar dessas tecnologias, né, e a pesquisa mostrou que isso vem dando resultado.